casa, viu? Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer pela oportunidade tão especial de estar aqui durante este momento. E eu estava conversando, né, com o pastor Diogo, né, que para mim também é especial de estar aqui compartilhando com os irmãos. Achei realmente desafiador o assunto que foi passado, não é? E ao mesmo tempo agora eu me sinto como lá no Velho Testamento, quem é idôneo para falar sobre essas coisas? Porque falar sobre a santidade de Deus é algo que todos nós sabemos, que por mais que nós tentemos, nada pode alcançar a grandeza, a majestade, a infinitude, a glória de Deus. E é por isso que eu queria incentivar os irmãos também a lembrar das palavras que Deus deixou a Moisés quando se revelou na sarça ardente: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Que Deus possa imprimir em nossa mente, em nosso coração, profundo temor ao pensarmos e refletirmos sobre esta questão. Eu falei com o pastor que, depois de tudo, pesquisando sobre isso, são tantas coisas, e nós vamos aqui tentar somente destacar alguns pontos, mas eu espero que isso sirva de incentivo para que os irmãos continuem meditando nestas verdades tão importantes, tão significativas da santidade de Deus. E, meus irmãos, vamos já ler o texto que está no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 6. O texto nos fala sobre no ano da morte do rei Uzias, e na verdade Uzias foi um grande rei de Israel, mais de 50 anos reinando com sabedoria, com discernimento, conduzindo o povo a uma das épocas mais significativas na história de Israel. Infelizmente, já no final da sua vida, ele acabou sacrificando no templo, que era somente exclusividade dos sacerdotes, e Deus o feriu com lepra, e infelizmente os seus últimos dias foram dias tristes. Ainda assim, a memória do rei Uzias ficou impressa na mente, no coração do povo de Deus. E foi exatamente no ano da morte do rei Uzias que Isaías recebeu do Senhor esta visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, dize a este povo: ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Meus irmãos, eu diria que especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, mais do que nunca nós precisamos meditar na santidade de Deus.
Eu creio que os irmãos têm acompanhado o desenvolvimento da igreja evangélica em nosso país e têm observado que existem tendências extremamente preocupantes. Especialmente os irmãos já mais experientes no Evangelho podem confirmar comigo, que há alguns anos atrás nós ouvíamos falar mais sobre a majestade de Deus, a santidade de Deus, a gravidade do pecado, a culpa do pecado, a realidade da condenação, a realidade do inferno e a realidade da eternidade. Nós ouvíamos falar mais sobre a redenção em Cristo, e hoje em dia nós estamos vendo que está ficando cada vez mais difícil encontrar pregadores e igrejas onde você ouça o Evangelho que o Senhor nos entregou, o Evangelho da Palavra de Deus, o Evangelho de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. E ao mesmo tempo nós também vemos, se por um lado nós temos um problema seríssimo desta chamada hipergraça, alguns irmãos já ouviram esse contexto, hoje nós estamos vendo uma nova geração de pregadores que estão dizendo que porque Deus é amor, não há mais sentido em falar sobre ira, julgamento, culpa e pecado. Inclusive vi um pregador na internet há um tempo atrás dizendo que falar sobre a ira de Deus é criancice, que nós não devemos mais falar sobre isso, nós devemos dizer que Deus é amor. Mas como já disse um pregador do passado, não há como nós compreendermos o amor de Deus sem antes compreendermos a sua santidade. E ao mesmo tempo nós vemos também na igreja evangélica alguns movimentos que confundem a verdadeira santidade com religiosidade, com legalismo, com atos externos, muitas vezes que não são fruto de um coração transformado. Nós vemos pessoas que estabelecem regras e normas e medem a sua vida espiritual e a sua devoção a Deus por regras e normas, ao invés de um coração transformado que adora a Deus em espírito e em verdade. E esses conceitos estão presentes nas mais diversas tendências no mundo evangélico. E é uma coisa assim interessante, que as tendências legalistas eram observadas especialmente nos chamados círculos pentecostais, mas hoje também vemos em igrejas históricas algumas pessoas que estão dando uma ênfase tão grande nas regras e normas que nós já não vemos mais a profundidade, a riqueza, a grandeza da mensagem do Evangelho em todas as suas dimensões. E isso é uma coisa tão séria, porque especialmente em nossa época, nós precisamos de testemunhas do poder transformador do Evangelho. Nós precisamos ver mais pessoas que consigam externalizar a realidade do poder transformador do Evangelho onde estão. Esses dias eu estava conversando com um irmão amigo nosso, e ele me disse que, infelizmente, ele tem um comércio. Ele me disse que, infelizmente, a maior parte dos clientes que ele tem, que não pagam as suas contas, são evangélicos. E isso nos faz pensar, porque há tempos atrás se esperava de evangélicos um comportamento de integridade, de honestidade, de verdade, de honra aos compromissos, mas na verdade não é isso que nós estamos vendo em muitos casos. Recentemente foi feita uma pesquisa na minha cidade, lá em Curitiba, no Paraná, e saíram pela rua perguntando: o que você pensa dos evangélicos? E, gente, não foi coisa boa, porque infelizmente hoje em dia a maior parte das pessoas que dizem ser evangélicas estão pregando uma mensagem humanista, centrada nas bênçãos, no aqui e agora, não demonstram mais a percepção da santidade, da glória de Deus, e que ao mesmo tempo estão pregando esse evangelho que traz conforto ao coração das pessoas, mas sem que haja uma confrontação diante da santidade de Deus, diante da necessidade de um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira fé em Jesus. Quando Dr. James Packer escreveu o seu livro Entre os Gigantes de Deus, eu quero até incentivar os irmãos, falando sobre a época dos puritanos, ele fala que aquela época era uma época de gigantes espirituais, de pessoas que realmente conheciam a presença de Deus. Mas infelizmente hoje nós podemos dizer que em grande parte o Brasil é um país imenso, mas com uma superficialidade
tão significativa em termos do conhecimento de Deus. Por isso, meus irmãos, eu creio que é importante a gente falar sobre a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, eu creio que cada um de nós, né, talvez precise pensar nisso, né, que às vezes nós chegamos na igreja e nós dizemos: Senhor, fala comigo. Às vezes a gente está passando por uma situação específica na nossa vida, mas nós devemos lembrar que toda vez que a palavra de Deus é pregada, Deus está falando com você. Talvez não é aquilo que você está esperando, não é aquilo que parece ser mais conveniente nesse momento da sua vida, mas é a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de me deter nesse texto e aqui e ali fazer referências a algumas outras passagens das Escrituras. A primeira questão, meus irmãos, é que esse texto de Isaías nos mostra que, às vezes, quando nós estamos vivendo um momento histórico, nós podemos perder de perspectiva a realidade daquele que é o Rei do Universo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que governa soberanamente todas as coisas e que não existe nada neste universo que não esteja debaixo do seu domínio, diante do seu controle. E especialmente Isaías, ele poderia ficar profundamente inquieto, porque um grande rei, primeiro, se afastou de Deus, em segundo lugar, agora estava morto, e todo o povo estava ansioso e preocupado sobre como seria o futuro de Judá. Mas o que nós vemos aqui é que Deus entregou a Isaías uma visão, para que ele pudesse perceber que, além da história, além da política, além dos governos, além das organizações humanas, Deus está sentado no trono e Deus governa todas as coisas e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E eu creio que é muito importante que nós possamos ampliar os nossos horizontes para deixar de ver somente o mundo aqui ao nosso redor, para contemplarmos a glória do Senhor. Como disse o salmista: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O escritor do passado disse: esta geração tem grandes pensamentos a respeito do homem e pequenos pensamentos a respeito de Deus. Hoje nós vemos pessoas exaltando grandes jogadores de futebol, grandes artistas, mas nós precisamos lembrar que acima da sociedade humana, Deus está sentado no trono e Ele governa todas as coisas, e nós precisamos ter esse tipo de percepção da realidade. O fato é que às vezes nós podemos ficar tão apegados e tão envolvidos com este mundo que nós perdemos de perspectiva a realidade de Deus e que Ele está sentado no trono. E é tão fácil quando nós olhamos para os shopping centers e as ruas e as roupas e os carros e a tecnologia e os computadores e celulares e os filmes e a diversão, nós podemos perder de perspectiva que Deus é real e Ele está sentado no trono, e que esta é a percepção mais importante que nós precisamos para as nossas vidas. Agora, pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de visitar a terra dos meus ancestrais, né? E antes que vocês me perguntem, eu sou descendente de japoneses. Não é chinês, não é coreano, não me pergunte sobre dorama, essas coisas. Eu estive lá na terra dos meus ancestrais e para mim foi algo muito especial. Eu até estabeleci um objetivo de percorrer o Japão de ponta a ponta, de norte a sul, naquele trem-bala. E eu sei que esse é um investimento altíssimo, mas quando é que eu vou ter essa oportunidade? Não é? Então, desde lá do norte, a ilha de Hokkaido, lá em cima, até Nagasaki, eu percorri o Japão de ponta a ponta. Mas sabe uma coisa que eu vi? A paisagem belíssima. Eu vi de longe o Monte Fuji, e vi aquelas florestas belíssimas e o oceano, mas o que mais me chamou a atenção foram as multidões. Em todo lugar onde eu parava era um formigueiro, eram pessoas correndo de um lado para o outro, era uma coisa impressionante. É interessante que quase todos eles parecidos com o meu, né? 0,3% de japoneses
creem em Jesus. Cidades e vilas inteiras não têm um testemunho evangélico, uma igreja evangélica. A absoluta maioria dos japoneses nascem e morrem sem conhecer o evangelho. E eu me lembro que teve um momento que eu parei numa daquelas estações. Sabe como aqueles filmes que você fica parado num lugar e todo mundo está movimentando ao redor? Eu parei naquele momento e fiquei pensando, gente, essas pessoas não têm Jesus. E isso nos faz pensar, né, que num país tão desenvolvido, com tanta tecnologia, e tanto dinheiro, e tantas riquezas, mas muitos deles são supersticiosos, vão para os templos shintoístas, acreditam em sorte, em amuletos, nos espíritos, e a maior parte totalmente secularizados. Eu creio que nós precisamos lembrar que este mundo, se nós perdemos de vista que Deus está sentado no trono, nós podemos achar que esta é a única realidade que existe. E o que eu tenho observado é que o nível de secularização, mesmo nas igrejas, é elevadíssimo. E hoje em dia, muitas pessoas já não pensam mais nas coisas do alto, mas nas que são aqui da terra. E a maior parte das pregações, dos ensinos, falam sobre como você pode ser vitorioso, como você pode ser abençoado, como você pode ganhar dinheiro, como você pode ser bem-sucedido, como você pode fazer a vida dos seus sonhos, pode comprar o carro dos seus sonhos e coisas desse tipo assim. E Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E, meus irmãos, todas as forças dessa terra nos puxam para baixo. E é por isso que nós precisamos dizer, Senhor, me ajuda a contemplar a Tua glória. Me ajuda a meditar na Tua santidade. No caso de Isaías, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você sabe que, na verdade, não existe um trono físico, porque Deus é Espírito. Mas o que nós temos aqui é uma teofania, é uma manifestação visível da glória de Deus, que Deus se manifestou na forma de um ser glorioso, sentado num trono alto e sublime. Todas essas imagens eram para dar a Isaías uma percepção de quem Deus é. Mas sabendo que, na verdade, tudo aquilo ali era uma parcela muito pequena da glória real de Deus, ainda assim, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele estava no templo, e aquele que estava sentado no trono, as suas vestes se estendiam, enchendo todo o templo. E serafins estavam por cima dele. Nós não conseguimos imaginar o que são seres espirituais angelicais, como serafins, querubins, anjos e arcanjos. E que muitos deles estão ao redor do trono de Deus, adorando a Deus de dia e de noite, porque Deus é digno de honra e de glória. E esses seres angelicais, eles estavam rodeando a Deus. Veja bem novamente, gente, serafins não têm asas. Mas essa é uma forma de descrever a glória desses seres angelicais, porque como muitas pessoas entendem, quando dizem eles tinham 6 asas, primeiro, eles cobriam o rosto com reverência e temor diante da santidade de Deus. Se os anjos que são puros, os anjos que não pecaram, os que caíram e se rebelaram, mas esses anjos puros, eles estão lá, e ainda assim sentem temor e reverência diante de Deus, é porque Deus é santo. Também com 2 cobria os pés, mostrando que tudo aquilo que eles faziam devia ser consciente da presença e da glória do Senhor. E 2 asas, mostrando que eles estavam ao serviço do Senhor, porque adorar a Deus de dia e de noite é um serviço. É interessante, né, que para quem fala inglês, a palavra culto é serviço. Porque como seres angelicais podem existir somente para adorar a Deus? Porque Deus é digno de louvor, de eternidade a eternidade. Agora, o que nos chama a atenção é que esses seres angelicais, eles estão exaltando um atributo de Deus, estão exaltando a santidade de Deus.
e eles estão clamando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Um escritor no passado falou que hoje é difícil nós termos essa percepção da grandeza de Deus, a percepção de que você está diante daquele que é infinito em todos os seus atributos e que é absolutamente santo. Para os hebreus, repetir 3 vezes a mesma palavra era uma forma de falar sobre algo hiperlativo, superlativo. Era uma forma de dizer que Deus é santo. Mas sobre isso Deus é santo. E sobre isso Deus é santo. Deus é infinitamente santo. Esse é um tipo de percepção que nossos olhos humanos muitas vezes não conseguem perceber, porque nós estamos tão ocupados com as coisas desta vida. Quando Isaías viu Deus como santo, a percepção dele era da absoluta pureza de Deus, a absoluta integridade de Deus. Deus é perfeito, nele não existe mancha, nele não existe mentira, ele é perfeito em santidade, verdade, justiça, sabedoria, poder, imutável em todos os seus atributos. Isaías viu a glória do Senhor. E ele disse: toda a terra está cheia da sua glória. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de me deter um pouco, que nós vemos a santidade de Deus nas Escrituras de algumas formas. Em primeiro lugar, nós vemos a santidade de Deus na criação. Toda a terra está cheia da sua glória. O salmista disse: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há som nem há palavras, mas por todo lugar se faz ouvir a sua voz. Os ateus dizem: me mostre Deus. Isso nos faz lembrar de um cristão preso com um ateu numa masmorra. Ele: me prova a existência de Deus. E o cristão pegou uma folhinha de grama no chão da masmorra e colocou diante dele e disse: aqui está a prova. Porque o fato é que somente uma folha seca de grama já é suficiente para mostrar que a criação não surgiu pelo acaso, que nós não estamos aqui por um acidente, mas que, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós quisermos compreender algo da santidade de Deus, nós precisamos meditar mais na criação de Deus. Na verdade, a revelação de Deus está em todos os lugares. Você vai ver como Deus é santo em tudo aquilo que Ele faz. O que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos é que a santidade de Deus é algo tão evidente na criação, que todos os seres humanos são responsáveis quando não agradecem a Deus e quando não adoram a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Tais homens são por isso indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo no coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador. A revelação da santidade de Deus é algo tão visível na criação, que todas as pessoas são responsáveis diante de Deus. E ninguém naquele dia vai poder dizer: eu não sabia. A revelação da criação era suficiente para mostrar a realidade da santidade de Deus e a realidade da nossa culpa diante dele. Agora, é uma pena que hoje em dia alguns cientistas falam sobre a mãe natureza,
sobre a criação, sobre basicamente esse mundo, né, como se fosse somente matéria. Cientistas são capazes de estudar o DNA e não conseguem ver a sabedoria de Deus. Pessoas conseguem olhar para as estrelas e não conseguem perceber o poder de Deus. Toda a glória, toda a terra está cheia da sua glória. Por isso queria lembrar para você que toda a criação é testemunha da santidade de Deus. E toda a criação é testemunha contra o nosso pecado, quando nós não reconhecemos a realidade de Deus na sua criação. Em segundo lugar, nós vemos a santidade de Deus na forma como criou o ser humano. E eu não quero entristecer ninguém aqui, mas nós temos pai de pet aqui. Pessoal, eu só queria dizer uma coisa. Eu também tenho um cachorrinho Yorkshire chamado Nacho. E quase todas as noites eu saio para passear com ele. Mas eu queria dizer algo, meus irmãos. Nacho não é um ser humano. Ele é um bicho. É um animal bonitinho, mas é um animal. Agora, por que nós devemos trazer essa questão? É que hoje nós vemos pessoas dando mais valor a animais. E alguns até mesmo querendo se identificar como animais. Ao invés de reconhecer a realidade que foram criados segundo a glória de Deus, a sua imagem e semelhança, para refletir o caráter, a vontade e a santidade de Deus. Esses dias eu vi uma coisa absurda, eu até achei que era uma brincadeira, mas parece que era real, que uma pessoa se vestiu de tartaruga e andou pela rua, e aí o pessoal estava querendo remover, porque estava andando bem devagarzinho, aí quando o pessoal queria empurrar, ele ficou assim de costas e balançando os braços e as pernas. Esses dias vi outra pessoa que foi parada pelo guarda de trânsito, e eu, cadê a sua carteira de motorista? Não, eu não me identifico mais como ser humano, eu tenho a minha licença de cachorro, que não está aqui comigo. E esse aqui do meu lado é meu dono. O que eu quero dizer, gente, se existe algo que reflete a santidade de Deus, é que Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Que nós somos criados com a capacidade de adorar a Deus e refletir o caráter de Deus. Mas infelizmente, por causa do pecado, isso foi manchado e isso foi atingido de uma forma tão grotesca, que aqueles que deveriam refletir o caráter de Deus, agora tornam a santidade de Deus em algo ofensivo. É algo tão triste, nós vemos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, mergulhadas no pecado, na imoralidade, na feitiçaria. O que nós vemos é que essa imagem de Deus, ela foi manchada por causa do pecado. Por que nós não somos animais? Porque nós temos percepção de justiça, verdade, adoração, porque nós temos sede de Deus, e nós reconhecemos que não fomos criados para nós mesmos, mas fomos criados para Deus, e que na presença dEle nós encontramos verdadeira felicidade. Nós vemos a santidade de Deus nas suas promessas, nas suas alianças. Porque Deus disse desde o jardim do Éden que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Nós temos a realidade do diabo, nós temos essa realidade do príncipe da potestade do ar que agora atua nos filhos da desobediência, mas Deus prometeu que o ser humano vai ser resgatado, que ele vai ser redimido. Deus prometeu a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus prometeu para Isaac, para Jacó, e depois renovou sua promessa para a tribo de Judá: o cetro não vai se apartar de Judá até que venha Siló, aquele que lhe é devido, o rei. Deus prometeu para Davi que o descendente dele vai reinar sobre as nações. E quando Jesus nasceu e iniciou o seu ministério, as pessoas diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós vemos a santidade de Deus na fidelidade da sua promessa.
porque parecia que estava demorando. Mas na plenitude dos tempos, dentro do propósito de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele exerceu o seu ministério de cura e transformação, e aceitou se oferecer como sacrifício na cruz, em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, está vivo, intercede por nós. Nós vemos a santidade de Deus na sua lei. E aqui está uma coisa importante, gente, porque na Bíblia, a lei não é uma espécie simplesmente de normas e regras. A lei é uma forma de adorar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Deus jamais planejou que os seus adoradores fossem guardadores de regras e normas. Ele estabeleceu que Ele seria glorificado se nós o amássemos de todo o coração e iríamos então seguir os seus mandamentos por amor. Deus havia falado através dos profetas quem mandou trazer esses sacrifícios. Deus havia estabelecido os sacrifícios, mas aquilo deveria ser feito com o coração. Quantos de vocês neste ano que vem agora vão começar a leitura da Bíblia toda? Queria incentivar você a fazer isso. Agora, quantos que estão lendo a Bíblia, quando chega na parte de Levítico, diz assim, olha para a direita e para a esquerda. Mas eu queria incentivar você a ler Levítico pensando na santidade de Deus. Que Deus é tão santo que Ele faz questão das mínimas coisas. Que Ele quer uma adoração como Ele determinou. Que Ele quer que o sacrifício seja apresentado com sinceridade de coração. Ele deixa bem claro pelos sacrifícios que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E que nós não podemos aproximar da sua presença sem um sacerdote devidamente autorizado. Quando nós lemos a lei do Senhor, nós podemos até dizer assim, mas Deus é rígido demais. Por que é que Deus é tão criterioso? É porque Ele é santo. E não poderia ser de outra forma. Meus irmãos, nessa viagem há pouco tempo, eu confesso que eu fiquei um pouquinho mais constrangido com os brasileiros. Porque tem muito brasileiro que não gosta de obedecer leis. E dá um jeitinho nas coisas. Na fila do aeroporto, levanta aquelas faixinhas para furar a fila, para ficar lá na frente. Quando Deus estabeleceu a sua lei, Ele estava mostrando quem Ele é. Perfeito. Em todos os seus atributos. A lei do Senhor é perfeita. E restaura a alma. O testemunho do Senhor é límpido. E dá luz agora, e restaura o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. A lei do Senhor é perfeita. Talvez você possa estar dizendo, bom, mas agora que eu estou na graça, eu não preciso mais me preocupar com a lei. Quem já ouviu essa expressão? Não é? Eu estou na graça, não estou mais na lei. Quem já ouviu essa? Deixa eu só dizer uma coisa para você. A graça de Deus, ela não veio para anular a lei. Ela veio para nos capacitar a guardar a lei. Ela veio para fazer com que a nossa obediência surja de um coração regenerado e transformado. O próprio Senhor Jesus disse, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus deixou bem claro que observar a lei é mais do que guardar a norma, é fazer de coração. Esses dias ficou uma coisa interessante, né? Se alguém pode ser condenado pela intenção de fazer algo. Eu não vou entrar aí nessa questão. Pelas leis dos homens, não. Você pode pensar muitas coisas, mas você não pode ser condenado por causa disso. Você tem que fazer, ou pelo menos começar a fazer.
Mas na lei do Senhor, ainda que você não faça efetivamente, aos olhos de Deus, só o pensamento já é transgressão, e já é computado como culpa, e já é levado diante do tribunal de Deus. Porque Deus é santo. John Wesley, do século XVIII, às vezes pregava dizendo: seus sonhos são santos. Porque ele dizia que a santidade deveria chegar nos níveis mais profundos da alma. Porque a lei do Senhor revela a santidade de Deus. O juízo de Deus revela a santidade de Deus. Gente, alguém pode dizer: como é que Deus destruiu o mundo na época de Noé? De fato, a raça humana se corrompeu, se tornou violenta, se afastou de Deus. Deus preservou somente Noé e destruiu toda a raça humana. E alguém pode dizer: mas Deus foi severo demais, e o apóstolo Paulo desconsiderar a bondade e a severidade de Deus. Quando Acã pecou, a gente podia dizer: ok, mas Acã, vamos fazer de conta que nada aconteceu. Eu sei que Deus estabeleceu na lei que não poderia pegar despojos, que você deveria dedicar ao Senhor, você não fez, você guardou. Mas o que nós vemos é que Acã e toda a sua família foram punidos pela ira e pelos julgamentos de Deus. Datã e Abiú foram oferecer um sacrifício que não era agradável ao Senhor, e eles foram consumidos. Quando Deus estabeleceu Israel como sua nação, seu povo escolhido, Deus disse: se vocês se afastarem, vocês vão ser levados para o exílio. E Deus cumpriu a sua promessa. Agora, por que eu estou trazendo essa questão? Porque a santidade de Deus é mais observada ainda na cruz de Cristo. Porque quando Deus olhou para o ser humano, Deus não disse: vamos fazer de conta que nada aconteceu, todo mundo pode entrar no céu. Deus disse: eu vou enviar o meu filho para morrer no lugar de vocês, para pagar pelos seus pecados, para sorver até o fim o meu julgamento, para satisfazer a minha justiça. E Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E quando Jesus estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se a salvação pudesse ser pela religiosidade, pelas boas obras, Jesus jamais teria morrido na cruz. Porque a culpa humana é uma coisa tão grave que somente um sacrifício perfeito podia resolver. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos como Deus é santo. Mas nós também vemos como na sua santidade Ele é misericordioso para aceitar pecadores na sua presença. Deus é santo no seu julgamento final. Eu queria perguntar para vocês: vocês já pararam para meditar sobre o inferno? Você já percebeu que hoje em dia muitas pessoas decidiram não falar mais sobre esse assunto? Inclusive, talvez alguns de vocês tenham visto um influencer na internet dizendo que inferno não é o que as pessoas acreditavam, que inferno é cessação de existência, é aniquilação, você deixa de existir. Essa pessoa disse que medo do inferno é uma doença psicológica que precisa de tratamento. Mas Jesus disse: não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas daquele que tem o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. É muito sensato ter medo do inferno. Porque se o inferno existe, nada é mais solene, mais sério do que isso. Julgamentos temporais de Deus podem vir e podem passar, mas o julgamento eterno, ele durará para sempre.
pelos séculos dos séculos, sem fim, porque Deus é santo. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Alguns teólogos dizem, isso não é justiça? Como Deus pode punir seres que viveram durante esses 70, 80 anos, numa eternidade de tormentos? Mas como já disse outro teólogo, quem somos nós para dizer o que Deus tem que fazer ou o que Ele deve fazer? A questão principal é o que foi que Ele falou. E Jesus, mais do que ninguém, falou sobre a realidade do inferno. E talvez você esteja dizendo, pastor, realmente essa não é uma mensagem muito encorajadora. Mas eu quero dizer para você que esse Deus é o Deus das Escrituras, é o Deus que se revelou para nós, mas ao mesmo tempo, quando nós voltamos para Isaías, o que nós vemos? Qual foi a reação dele? Disse eu, ai de mim, estou perdido. A primeira reação diante da santidade de Deus não é alegria, não é celebração. É uma profunda consciência da culpa, do pecado e da iminência do juízo de Deus. Estou perdido. Historicamente falando, quando o Evangelho era pregado nos grandes avivamentos espirituais, a primeira reação das pessoas era a convicção de pecado. Era uma percepção aguda da culpa. Era uma antecipação do julgamento final e da eternidade longe de Deus. Porque Deus é santo. E ele diz, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. É interessante, alguém já chamou a atenção, que o pecado de Isaías aqui não foi adultério, assassinato, foram suas palavras. Porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de todas as palavras que nós falamos. E ele tinha consciência de que ele havia falado coisas terríveis contra Deus e o povo ao seu redor também. E os meus olhos viram o Rei, aquele que está sentado no trono, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Por isso, meus irmãos, eu diria que hoje, mais do que nunca, não existe nada mais saudável para o nosso crescimento espiritual do que termos percepção da santidade de Deus e convicção dos nossos pecados. Nós somos, muitas vezes, severos demais com as pessoas, implacáveis até, e misericordiosos demais conosco mesmos. O senhor percebeu quantas vezes nós tentamos justificar os nossos pecados? Nós tentamos explicar por que a gente fez isso, a gente fez aquilo. Eu tinha um professor na pós-graduação, Dr. Sam Larson, um militar teólogo, todo cabelo branco, barba branca. Sabe aquele homem que parece austero realmente? Eu fui entregar o trabalho para ele atrasado. Eu sei que vocês não fazem isso, né? Mas eu fiz. E eu fui explicar para o Dr. Sam Larson por que eu tinha atrasado o trabalho. Eu até achei que estava sendo convincente. Mas ele disse, meu filho, quem vive se justificando não serve para nada. Gente, eu aprendi muitas coisas com aqueles doutores, mas eu nunca me esqueci de Sam Larson. E todas as vezes que eu vou, não todas as vezes, né? Mas muitas vezes quando eu vou justificar a mim mesmo, aparece a cara dele na minha frente. Meu filho, aquele que se justifica não serve para nada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Antes de você julgar e condenar as pessoas ao seu redor, seja severo com você mesmo. E diga, Senhor, traga à tona tudo aquilo que precisa ser resolvido.
E o Espírito Santo pode fazer uma coisa terrível e mostrar a realidade ali, mas aceite, receba, e receba o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, para que Ele possa perdoar e purificar nos recessos mais íntimos da sua alma, para que você possa estar na presença de Deus. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Ali no altar os sacrifícios eram oferecidos, queimados. E dessa brasa, ele disse, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quem mais foi perdoado, mais ama, mais agradece. Quanto mais aguda a sua percepção da sua culpa, mais maravilhosa a percepção da misericórdia e do perdão de Deus. Mais você valoriza o sacrifício de Jesus por você. Mais você agradece, porque o Filho de Deus aceitou morrer na cruz no seu lugar. Ressuscitou, está vivo e intercede por você de dia e de noite, apresentando os méritos do seu sacrifício na presença do nosso Pai. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Meus irmãos, para mim, a consequência da percepção da santidade de Deus, a experiência da convicção de pecados e do perdão de Deus, é o chamado de Deus para servi-lo. Eu já usei muitas vezes esse texto em congressos missionários. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus disse, eles não vão ouvir, mas seja fiel e pregue a minha palavra. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Meus irmãos, é muito fácil ser enviado para pregar teologia da prosperidade. Venha, receba a bênção, receba a vitória, hoje é o seu dia. Mas se você for pregar o Evangelho de Cristo, você vai ser visto com muita reserva. E as pessoas vão dizer, quem é esse? Eu me lembro que uma vez pregando um texto de Josué, falando sobre a ira de Deus contra os cananeus, uma pessoa, naquela época já tinha redes sociais, e uma pessoa disse, quem é esse japonesinho que fala que Deus pratica genocídio? Se você deseja pregar a palavra de Deus, você vai sofrer. E vai sofrer muito. Às vezes eu digo para os seminaristas, né? Pastor, obrigado, viu, pelo incentivo. Mas eu só estou sendo realista. Você acha que se você for fiel na pregação do Evangelho de Cristo, todo mundo vai aplaudir, todo mundo vai dar tapinha nas suas costas, vai dizer, muito bem? Não! Mas mais importante é que você seja fiel o suficiente para que naquele grande dia o Senhor possa dizer, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso é o mais importante. O louvor dos homens é tão frágil, o louvor dos homens é tão passageiro, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Seja fiel àquilo que Deus chamou você para fazer. Eu queria incentivar os irmãos a separar mais tempo para meditar na santidade de Deus. E eu quero dizer que essa é uma tarefa penosa, porque tudo dentro de nós milita contra isso. Mas ainda assim, poucas coisas são mais importantes para o nosso crescimento espiritual. Que nós possamos dizer como salmista, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Que nós possamos ter a glória de Deus enchendo os nossos olhos de tal forma
que nenhuma das glórias deste mundo possam ser mais brilhantes. É que nós possamos viver na perspectiva da eternidade. Vamos orar nesse momento.